Olá! Hoje o nosso programa tem tanta informação, tanta coisa boa para te passar, tanto conhecimento para você obter na data de hoje, para você aprender muito mais com os nossos convidados. Antes de mais nada, vou falar para você que está nos assistindo para nos seguir nas nossas redes sociais também. Olha, vai lá no nosso Facebook, no nosso Instagram. Tem dúvidas, tem algum comentário para fazer sobre o tema? Vai nas nossas redes sociais e conversa com a gente. Mas sobre o que você vai falar? Eu vou contar para vocês agora os nossos temas e os nossos bate-papos. Primeiro bate-papo de hoje, olha, é como exercitar o cérebro em tempos modernos. Olha só, você normalmente pensa numa notícia, você lê a notícia, reflete sobre ela, ou você já tem aquela praticidade, né, de diversos casos você resolver na hora. Em tempos de robôs, né, que estão tomando conta de diversas ações das pessoas, né, os robôs estão tomando conta, fazendo isso por elas. Hoje, o professor de ginástica para o cérebro, Leonardo Kawashita, vai explicar mais sobre esse tema pra gente, como exercitar, quais exercícios fazer, como funciona, né, exercitar o cérebro, que é algo que a gente não fica levantando fisicamente. E além disso, para você artesão, para você que está buscando uma forma, uma renda extra também, quer aprender uma peça com a gente? Hoje a Dani Martim, ela vai ensinar pra gente um artesanato porta-chave, gente, de gatinho. É a coisa mais linda do mundo, é fácil. Então já fica aí posicionado, já pega a sua lista para anotar também todas as questões do nosso dia, todas as questões que você vai ter sobre o artesanato. E agora vamos começar então com o nosso programa oficialmente. Pode rodar a vinheta. Então, o nosso programa iniciou oficialmente, você já sabe a conversa que nós vamos ter aqui. Então, não esquece de entrar nas nossas redes sociais para ter acesso à lista de materiais do artesanato, para mandar perguntas também. Claro, mandar, se você já tem algum caso assim, olha, já cogitou, já não pensou muito sobre como exercitar o seu cérebro? Se você tem alguma questão, manda lá pra gente nas nossas redes sociais. E agora, você sabe sobre todas as informações que temos pelo mundo? Vamos conversar com ele. João Ruth, muito boa tarde. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, você que nos assiste. Começamos o Giro 843. Um desafio para qualquer pessoa na Indonésia. Atenção, hein? Um zoológico paga para o primeiro que conseguir tirar um pneu do pescoço de um crocodilo. Uma autoridade de conservação da Indonésia, no centro de Sulawesi, procurava pessoas que pudessem ajudar um crocodilo com necessidade. Era preciso tirar um pneu do pescoço dele. O chefe do centro, Hasmuni Hasman, disse que a pessoa que conseguir libertar o crocodilo com sucesso será recompensada com dinheiro. Hasman disse que o pneu poderia matar o réptil se não fosse removido e que o desafio foi lançado. Não encontraram ainda algum interessado na oferta. A recompensa em dinheiro pode ir também para algum parente, caso aconteça algo de errado. Muito bem, o Giro continua. Um rally especial aconteceu na Europa. Ele foi considerado a competição mais fácil sobre rodas. Cerca de 250 carros e 700 concorrentes de 80 países participaram da Corrida da Caridade em Budapeste. Os pilotos fizeram uma jornada de 17 dias pela Hungria, Eslovênia, Itália, França, Espanha, Marrocos, Mauritânia e Senegal, com chegada em Serra Leoa. Os organizadores disseram que foi a edição mais longa e difícil. O rally foi financiado pelo empresário húngaro András Gal-Szabó em 2005, que queria criar uma corrida mais amigável e fácil do que um rally Dakar. A corrida de Budapeste-Bamako tem poucas restrições de entrada. Desde que um veículo seja legalizado, ele poderá participar do evento, que também arrecada dinheiro e suprimentos para comunidades locais e instituições. Não há rotas definidas, nem é programado. Os pilotos completam as etapas diárias. Se uma equipe não terminar uma etapa, eles ainda permanecerão na corrida. A cada ano, o destino do rally muda. Muito bem, na Indonésia, um orangotango raro foi solto na natureza.
uma medida que pode salvar a espécie. A Indonésia devolveu à natureza na ilha de Sumatra 2 orangotangos que passaram 2 anos em uma escola de selva para poder se readaptar à vida selvagem. As 2 fêmeas saíram das gaiolas e depois, saltando de árvore em árvore, desapareceram na floresta. Os orangotangos foram recuperados em uma aldeia na província de Aceh, onde haviam sido adotados pelos moradores como animais de estimação. De acordo com a Agência de Proteção de Recursos Naturais de Aceh, eles se juntam a outros 120 primatas libertados na reserva de Janto, um local protegido. O comportamento delas é suficiente para crer que são capazes de sobreviver na selva depois de serem soltas. Elas podem pular pelas árvores e encontrar sua própria comida. A reintrodução é motivo de esperança para uma espécie em extinção. Seu habitat natural tem sido rapidamente reduzido devido à exploração florestal e às atividades de mineração e produção de óleo de palma. Os orangotangos ainda sofrem com a ação de caçadores furtivos que os vendem como animais de companhia. A espécie também é perseguida por agricultores que consideram os orangotangos nocivos às suas colheitas. No México, a poluição é o grande desafio das autoridades. A diminuição dos poluentes é algo a ser superado. O México tem um enorme desafio para enfrentar os altos níveis de contaminação do ar. A fumaça dos automóveis, indústrias, incêndios e inclusive a atividade do vulcão Popocatépetl são alguns dos fatores que influenciam na poluição. Mas uma empresa criou uma espécie de árvore artificial para ajudar a conter o problema. É um processo de fotossíntese totalmente natural, já que microalgas vivas estão dentro dos recipientes. Elas conseguem limpar a contaminação ambiental, devolvendo um ar mais oxigenado para a cidade. A estrutura metálica que capta a contaminação foi instalada na capital do estado de Puebla, perto de uma universidade. O processo de fotossíntese com microalgas é realizado o ano inteiro. O que tem dentro são microalgas de água doce que têm a capacidade de absorver CO2 e nós ficamos com a biorremediação do ar. De acordo com os criadores, uma estrutura realiza o trabalho de 368 árvores reais. A ideia não é substituir a natureza, mas completá-la, já que pode ser instalada em áreas de difícil reflorestamento. Para especialistas, o problema na capital mexicana, uma das mais contaminadas da região, requer atacar as fontes de poluição e endurecer o controle ambiental. O sistema não vem para acabar com a contaminação na cidade do México. O sistema vem para aliviar, para biorremediar a situação da contaminação na área em que for instalado, em cada lugar com muita poluição da cidade. O preço de cada BioUrban varia de acordo com o projeto, mas fica em torno de $50 mil. A empresa vai instalar as árvores artificiais na cidade de Monterrey, no norte do país. A estrutura também foi disponibilizada na Turquia, Colômbia e Panamá. Muito bem, para terminar, nos Estados Unidos, já aconteceu o Dia da Marmota. O animal prevê como será a próxima estação. Milhões de americanos esperam ansiosamente para o Dia da Marmota. Uma tradição que literalmente uma marmota faz prognósticos para a próxima primavera. Desejando sair da neve, espectadores aplaudiram quando a marmota indicou que a primavera acontecerá mais cedo. O evento anual do Dia da Marmota ficou ainda mais popular pela comédia de cinema de 1993, Dia da Marmota, estrelada por Bill Murray. Muito bem, você pode me acompanhar pelo Instagram no @João_Ruth. Muito bem, eu volto amanhã, se o Pai assim permitir. Jéssica, porque o Senhor é bom. Obrigada, João. Muito obrigada. Então, nos vemos na próxima. Para você que sintonizou o nosso programa agora, olha, lembrando, Jaqueline Stefano permanece apresentando aqui. Hoje foi uma exceção, eu vim aqui junto com você aprender sobre diversos assuntos. E que nestes momentos, né, que a gente tem tanto acesso à informação, portais de notícia e tudo mais, você está lendo as informações? Está entendendo sobre elas ou você só pega as informações que são passadas na TV, seja de qual assunto for,
e você absorve aquilo e acaba não exercitando o seu cérebro. Você já se pôs isso, já pôs essa questão para você? Já pensou sobre isso? Já refletiu se você acaba pensando um pouco mais, exercitando o seu cérebro? Sobre isso que a gente vai falar neste momento com Leonardo Kawashita, professor de ginástica para o cérebro. Muito boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Jéssica. Ai, olha, eu fiquei muito feliz com a sua presença aqui, porque eu confesso para todo mundo que está em casa que às vezes eu acabo não exercitando tanto o cérebro, né? No mundo a gente tem tantas informações que acabam sendo muito fáceis. Neste mundo que eu comecei falando também, né? Que a gente tem as redes sociais, enfim, tem a parte tecnológica que acaba facilitando tanto as formas pra gente, a gente acaba não pensando muito, não exercitando. Explica pra gente então, pra mim e pra quem tá em casa, como que funciona este exercício do cérebro? Tem uma idade? Vamos começar com a idade também? Se Sim. tem. E depois você fala como que funciona isso. Muito bem. Bom, ginástica para o cérebro, né? Ele trabalha com 3 princípios básicos, que é trazer sempre novidade, variedade e desafio crescente para o cérebro das pessoas. A partir desse momento que eu aplico um exercício que tenha novidade, variedade e grau de desafio, eu vou tirar você da zona de conforto e vou fazer o seu cérebro trabalhar. Então nós vamos ativar um novo circuito dentro do seu cérebro para que você possa ter novos pensamentos e novas habilidades. Tá? A ginástica para o cérebro pode ser praticada por qualquer pessoa a partir dos seus 5 anos de idade, sem limite. Hoje lá na minha escola, o aluno mais novinho que eu tenho tem 92 anos. Nossa, mas... Dr. Enzo, ele acabou de se aposentar, falou não clinico mais, foi lá e fez a matrícula dele. E por que as pessoas procuram ginástica para o cérebro, né? Justamente para se manter ativas, né? Independente da sua faixa etária, cada faixa etária tem um desafio diferente. Mas a gente, em determinada fase da vida, encontra alguns obstáculos maiores e aí a gente precisa de ajuda, auxílio profissional para justamente ultrapassar esses limites, né? Você estava falando atualmente de redes sociais, etc. O que acontece hoje com a maioria, tanto das nossas crianças como nossa faixa etária? A gente é bombardeado com informação o tempo todo, 24 horas por dia. Rede social, WhatsApp, portais de notícia, enfim. A gente recebe informações de todos os lados, variadas, e muitas vezes esse estresse do nosso dia a dia, essa correria, faz com que a gente não avalie adequadamente as informações recebidas. Então, o que a gente faz? A gente fragmenta a nossa atenção em múltiplos canais e acaba que você não consegue absorver corretamente a informação, principalmente aquela informação que lhe é relevante e importante para você tomar uma decisão. Então, o que a gente deve fazer? Sempre que você receber uma informação, avalie, leia ela, reflita. Se você faz sentido para você, investigue se ela é verdadeira, né? Vá atrás das fontes que estão por detrás dela. Só aí, por si só, você já está fazendo um baita exercício. Sim. Né? E tem a avaliação crítica, né? Quando você recebe uma informação, verifique se realmente quem te mandou. Foi o grupo da família? Veio de um portal que você assina, é um programa que eu estou acostumado a assistir, né? Então, as fontes são super importantes para que a gente entenda realmente se a informação ela é verdadeira ou se pode ser um fake news. Sim. Né? E, Leonardo, você estava falando diversas formas, né, que vocês trabalham com esse cérebro. Me veio a pergunta de como funciona? Tem uma área determinada que vocês iniciam? Porque tem tantas formas de processo, que a gente está falando de notícias. Tem um start que você dá, eu não sei se tem um start que dá de acordo com a idade também, né? O método que vocês utilizam para esse exercício, eu acredito que mude também por conta de idade, né? Muda. Nosso método, né? O método Supera, ele é um método brasileiro. Ele surgiu há 14 anos, através de um engenheiro aeronáutico, para ajudar o filho dele, que na época tinha 14 anos e tinha muitas dificuldades na escola com a aprendizagem. Não prestava atenção. Acho que todo mundo conhece isso. Né? Então, o que acontece? O método, ele possui 6 ferramentas, nas quais a gente vai estar mostrando algumas daqui a pouco. Tá? As ferramentas são o ábaco, são exercícios cognitivos, jogos, dinâmicas, neuróbicas e uma plataforma online. Através dessas 6 ferramentas, nós vamos estimular dentro do seu cérebro as habilidades cognitivas. Memória, atenção, concentração, foco.
E as habilidades socioemocionais, trabalho em equipe, cooperação, empatia, relacionamento interpessoal, intrapessoal, né? E para as crianças a gente trabalha ainda essas questões éticas, né? Quais são os meus deveres, obrigações, até onde eu posso ir, para os adultos também, né? Sim, acaba sendo qualquer idade, né? E tudo isso ele é baseado em três grandes pilares, que é a neurociência, que é a ciência que estuda o cérebro, a aprendizagem e educação. Então, o método ele não é uma escola tradicional. A gente não ensina conteúdo. A gente vai ensinar o aluno a ter raciocínios. Nós vamos ensinar você a pensar de forma diferente, o que a gente chama de pensamento lateral. Pensar fora da caixa. Puxa, eu tenho um problema que eu nunca vi na minha vida. Como eu vou resolver ele? Então eu vou forçar você a sair desse seu mundo atual para chegar a uma conclusão diferente. E aí você vai ser uma pessoa muito mais feliz e realizada. Perfeito. E dessa forma que vocês trabalham, eu acredito que tenha um tempo determinado também. Ele varia muito de acordo com a idade, porque normalmente na parte física nós vamos trabalhar, nós vamos exercitar diariamente e você deve e tem que praticar exercícios físicos. Isso é para o resto da sua vida, não é somente hoje, vou fazer durante uma semana, durante um mês e vai ficar tudo bem. Não, você deve permanecer exercitando durante toda a sua vida. E exercitar o cérebro é da mesma forma? Bom, as pessoas esquecem que o cérebro ele faz parte desse corpo inteiro, né? E é o principal órgão do nosso organismo, pois ele comanda todas as nossas funções, voluntárias e involuntárias. Então, da mesma forma que o nosso corpo, que a gente treina a vida inteira, nosso cérebro também, ele precisa ser estimulado a vida inteira. Por quê? Porque em determinado momento que você estagna, você está entrando em zona de conforto. E esta zona de conforto ela pode te trazer alguns problemas, né? Alguns desafios pessoais, tanto profissionais, se vocês estiverem em idade de na idade específica, sim, tá? Ou pode ter uma dificuldade na escola, se for uma criança, e se for uma terceira idade, tem uma questão de saúde. Tem todo um método para trabalhar. Exato. Eu estava pensando aqui, você começou falando de como surgiu, né, esse método, e muitas vezes a gente acaba percebendo a nossa falta de atenção por conta que a gente começou lá no nosso início de conversa falando, olha, as pessoas muitas vezes acabam tendo esse déficit de atenção ou armazenam muitas informações para ela e acabam aderindo àquilo sem exercitar tanto o cérebro. Vocês têm algum método direcionado somente para isso? Por exemplo, você falou diversos métodos que vocês utilizam e que a gente vai apresentar daqui a pouquinho também. A gente vai na mesa, ele vai mostrar tudo para a gente. E aí, se você quer fazer em casa também, começar em casa, para depois procurar o método deles também, para já exercitar um pouquinho, falar, bom, esse período eu não consigo ir lá, mas depois eu posso, você vai aprender. Olha, já tem diversos mostrando aí para vocês. E voltando à pergunta esse método direcionado para um déficit de atenção, assim, como que funciona mais ou menos para depois a gente ir lá para a mesa para apresentar? Bom, para as pessoas que têm um déficit de atenção, não muda muito, tá? As ferramentas são as mesmas, porém o trabalho que a gente desenvolve com uma pessoa que tem um desafio de déficit de atenção, ele é um pouco mais específico. Então a gente tem um trabalho mais específico com uma das ferramentas que a gente vai mostrar, com o Abaco, que é uma ferramenta que vai trabalhar e maximizar a habilidade atencional dessa pessoa. Então ele vai conseguir, através do treino cognitivo, aumentar sua capacidade de atenção. Ele vai conseguir ficar por um período maior prestando atenção principalmente naquilo que ele não gosta. Sim. Sim? Porque aquilo que ele gosta é muito mais fácil para a gente prestar atenção. A diferença básica é que a gente trata conforme a necessidade de cada pessoa. Então, eu tenho pessoas que nos procuram por conta da memória. Olha, minha memória é péssima, eu não consigo guardar nada, eu queria ler um livro e não consigo. Então, a gente vai avaliar se realmente é uma questão de memória. E, na maioria das vezes, Jéssica, não é memória. Na maioria das vezes é atenção. Porque pouca gente sabe, mas a atenção é porta de entrada da memória. Então, quando a gente não presta atenção em algo, dificilmente vai lembrar. Tá? E aí, o trabalho com as diferentes idades
e específicas para cada tipo de desafio, eles vão variar de acordo com a necessidade individual. E a gente vai fazendo adequações dentro dessa aula para que elas sejam atendidas. Mas as ferramentas são iguais, são as mesmas, as pessoas frequentam da mesma forma e as aulas são divididas por faixa etária. Então, uma criança sempre vai estar com outra criança, um adulto com adulto, né? Uma pessoa que tem mais de 60 com outras pessoas acima de 60. Para não ter o desconforto. Exatamente. E a pessoa, ela se sente confortável, porque ela vê que o desafio que eu tenho, outra pessoa também tem. Perfeito. Né? Então, e ela vê que quando ela consegue realizar, isso traz uma felicidade na pessoa de, puxa, eu consegui por mim fazer, por mais ninguém, e só você tem o benefício disso. Né? E eu tenho uma outra pergunta para fazer, mas antes disso, você falando, dando exemplos, né? Eu achei tão bacana a gente apresentar agora. Você já está há um bom tempo nessa área, acredito que tenha muito conhecimento e já tenha diversas experiências também. E a pergunta que eu te faço é, qual que é o público que normalmente vocês recebem? Qual que é a faixa etária? Você falou que o seu mais novo, brincadeira, mas o seu mais novo está na faixa dos 90. Então, qual que é o público que normalmente vai à procura de você? Bom, hoje o principal público que nos procura são as pessoas acima de 60 anos, porque elas têm a preocupação de se manter saudáveis até os seus 90. Sim. Então, as pessoas que acima de 60 acabam de se aposentar, o que acontece? Elas ficam meio sem saber o que fazer e ficam meio perdidas, né? E aí o que acontece? Quando você fica dentro de casa, sua mente não para. Um minuto, ela continua trabalhando. E dentro de casa, se você não tiver uma atividade ou não tiver atividades regulares programadas, você acaba gerando ansiedade. E a ansiedade gera tristeza, essa tristeza pode gerar uma depressão e depressão gera doença. Olha a gente também tem uma grande procura na faixa etária infantil, né, e adolescentes por conta mais de desempenho escolar. Né? Hoje o que menos nos procura aí são os adultos, acho que até mesmo porque desconhecem o trabalho e os benefícios que a gente pode realizar para esse público. Sim, e é um erro não procurá-lo, porque o quanto antes você procurar, melhor é. Sem dúvida nenhuma. Quanto antes você começar, você vai melhorar sensivelmente para o resto da sua vida. O benefício é para a vida inteira, né? A gente treina nosso corpo para nos manter saudável, não é? Se você for em qualquer médico, ele vai falar, olha, você tem que fazer exercício físico. Então, a neurociência já comprovou. Você, para se manter saudável, ter uma longevidade, você precisa ter boa alimentação, exercícios físicos regulares e exercícios cognitivos de qualidade. Perfeito. E agora, a pergunta que eu tinha anotado aqui é para quando a gente pensa em casos especiais, excepcionais, que são muitas vezes crianças, adultos também, que tem algum certo grau do espectro autista ou que tem síndrome de Down. Vocês também trabalham nessa plataforma com esse público? Como funciona? A gente trabalha com esse público, pode trabalhar, mas a gente solicita que eles compareçam a uma unidade do Método Supera para que a gente faça uma avaliação. O que é essa avaliação? É uma aula onde a gente vai avaliar se o aluno ele tem condição de realizar o método através das nossas ferramentas. Então, um exemplo de síndrome de espectro autista, eu já tive vários alunos com autismo leve, onde a gente conseguiu trabalhar com esses alunos e atingir bons resultados. E eu tive pessoas que nos procuraram com autismo grave, elevado, e a gente não consegue trabalhar. Síndrome de Down é a mesma coisa, a gente tem que fazer uma avaliação. Tá? Então, todos os transtornos de aprendizagem ou déficits que possam ter, a gente sempre avalia. Tá? É uma avaliação muito honesta, muito franca que a gente faz, onde a gente verifica se realmente o método pode alcançar um patamar diferente na vida dessa pessoa. É um exercício que vocês fazem que ele também serve para um contato interpessoal também entre as pessoas, entre a família e tudo mais, para ajudar tanto para o espectro autista quanto para a síndrome de Down, né? Correto. A gente trabalha muito fortemente nessa área, as competências socioemocionais. E aí o que acontece? Por exemplo, esse exemplo de espectro autista, tá? Eu tive um aluno que ele entrou com muita dificuldade de relacionamento interpessoal, não conversava com ninguém na escola, era isolado, ele não entendia por que ele era assim, os pais não tinham diagnóstico dele,
então não conseguiam trabalhar com ele da forma correta, ele não conseguia seguir uma sequência ordenada. Então a gente fez um trabalho com ele totalmente planificado, onde o nosso objetivo era que ele pudesse conviver com as pessoas, né? E aí sim se aceitar na sua posição e poder ser uma pessoa mais feliz, né? E esse objetivo foi cumprido com sucesso. Perfeito, Leonardo. Olha, para você que está em casa, você quer descobrir, entender um pouquinho mais como exercitar o seu cérebro, a gente vai apresentar já então todos os artefatos, como funciona, para quem está em casa, como começar também. Mas antes disso, a gente vai para um rápido intervalo. Então, olha, com o Leonardo Kawashita a gente retorna daqui a pouquinho. Ele é professor de ginástica para o cérebro e também vamos já aprender uma peça de artesanato incrível com a Dani Martim. Ela é artesã, né? E vai ensinar pra gente a fazer um porta-chaves e o de hoje é de gatinho. Até daqui a pouquinho. Estamos de volta com o nosso programa hoje falando em como exercitar o seu cérebro. Você tem exercitado? Você tem recebido notícias, informações? Você lembra de tudo que você faz? Você acaba de ter uma conversa. Você lembra o que você conversou? Tem muita gente que eu conheço que acaba falando assim, olha, eu não lembro nem o que eu comi ontem. Essa é a história de muita gente. E para aprender mais, a gente estava falando no primeiro bloco, a gente estava conversando com o professor Leonardo Kawashita, professor de ginástica para o cérebro, e agora ele vai ensinar assim, esse como exercitar o nosso cérebro aqui ativamente, certo, Leonardo? Exatamente, Jéssica. Explica pra gente, por favor. Eu vejo diversos artefatos e eu iniciei confessando. Não sou a pessoa que tem a melhor memória. Permaneço com essa confissão. Como que funciona? Conta Muito bem, vamos lá. Eu trouxe aqui algumas ferramentas, tá? Então, vou começar com essa aqui. Essa ferramenta chama-se Abaco, tá? É uma calculadora onde a gente vai executar exercícios para verificar quantidades matemáticas. Perfeito. Mas o importante não é a matemática, e sim as habilidades por detrás dessa ferramenta. Para você executar as contas, você vai ter que ter atenção, memória, agilidade de raciocínio, concentração, foco e atenção. Certo. Tá? Então eu vou explicar ela rapidamente, tá? Tudo bem, sem problemas. Eu vejo que tem diversas peças aqui, elas têm uma ordem para ficar. Elas têm uma ordem. Tem uma corzinha também diferente. Exatamente. Esse aqui é porque eu sou professor, então ele está pintado para ver. Ah, entendi. Tá. O do aluno não tem isso. Então, como funciona? Essas diversas pedras são chamadas de contas e elas são divididas por uma régua horizontal. As contas abaixo da régua têm valor 1, todas elas. E as de cima valem 5. Toda vez que eu aproximar uma conta da minha régua, 6. eu estou somando, tá? Toda vez que eu afastar, eu estou subtraindo. Perfeito. Então, Jéssica, se eu colocar 1 e subir mais 1, quanto eu tenho encostado aqui na régua? Ele vai me testar, gente. Vou. Vamos ver se eu prestei atenção. 7, acredito eu, se eu entendi tudo. 2, porque o 5 não está encostado. Ele deve encostar, entendi. Ó, tá vendo? Se eu abaixar o 5, agora eu tenho 7. Tá? Entendi, vamos lá. Muito bem. Então agora eu vou fazer uma conta rapidamente e você vai me falar o resultado. Leonardo, só lembrando a todos de casa que eu sou da área de humanas. No caso, eu não sou muito boa com cálculos. Muito bem. Não levem isso em consideração. Por isso que o segredo da ferramenta é você olhar para ela, tá? Você não vai tentar fazer a conta de cabeça, você tem que lembrar que você tem que ler o resultado. Ok. Quantas contas estão encostadas na régua, tá bom? Ok. É só isso. 1, mais 1, mais 5, menos 1, mais 2. Quanto eu tenho encostado na régua? 8. Perfeito. Precisa ser da área de exatas? Não precisa. O segredo da ferramenta é ela te prender a sua atenção nesse momento, no aqui e agora. Então, o que acontece? Quando eu estou preso no aqui e agora, quando eu fico concentrado nesse momento atual, eu não vou ter pensamentos ansiosos, não vou pensar lá na frente. O que eu tenho que fazer daqui a pouco? Entendi. Vou no mercado, tenho que comprar o quê? Puxa, eu vou entrevistar
artesã, a Dani, como que vai ser a próxima, né? O que eu vou perguntar para ela? Exatamente. Por quê? Porque eu acabei te prendendo aqui. E este prender é prender sua atenção. E quando eu prendo sua atenção aqui, a sua memória está sendo trabalhada. Entendi. A sua memória de curto prazo. Esse é o método de cálculos, basicamente. Exatamente. Só eu queria entender, por exemplo, vocês fazem algum método, que acabou me vindo essa pergunta, você fez em um modelo só, Sim. encostando na régua. Sim. Você pode fazer isso pulando várias camadas, eu quero dizer, você aproximar vários e fazer com que ele conte isso de forma... Não precisamos fazer isso comigo, mas é somente para entender se vocês fazem isso com os alunos. Na verdade, o que acontece? Por que ele tem várias colunas, né? Porque eu posso ter contas grandes, então, onde a gente começou a conta é a nossa unidade. Certo. Então, eu tenho dezena, centena, milhar e assim por diante. Eu posso ter decimais e posso ter números negativos. Então, eu tenho uma infinidade de colunas por conta disso. Tá? Então, quando eu tenho várias colunas sendo utilizadas, significa que é uma conta grande. Tá? Só isso. E em algum momento vocês fazem, vocês juntam os números, pedem para que some alguma coisa. Sim. E façam com que as pessoas se lembrem do que você acabou de fazer ou não? Não, o objetivo nosso é justamente treinar algumas coisas. Então, uma das mais importantes é que você tem que esquecer. Entendi. Por quê? Quando a gente está fazendo conta, é importantíssimo que você apague o número anterior por próximo número, para que isso não fique ocupando uma área dentro do seu cérebro que você precisa ser utilizada para essa próxima conta. Então não precisa, assim como eu já estava receosa de falar em números e tudo mais, não precisa ter esse medo, né? Não precisa, tá? Que legal. E ele é mais simples do que você imagina. E tem idade para esse? Eu falo, desculpa, eu vou usar um termo brinquedo, mas não é. Tem alguma idade específica para a criança? Porque eu acredito que desde que saiba contar... A partir dos seus 5 anos, né, a partir, na verdade, da alfabetização, a criança já está apta a realizar as contas aqui no Abaco, tá? Que legal! Então, na verdade, até a maioria das escolas introduzem a parte matemática com Abaco, não é esse Abaco aqui, é um outro tipo de Abaco, para que as crianças tenham noções de quantidades. Tá? Então, perfeito. Já descobrimos, então, sobre o Abaco. Eu achei incrível esse aí, até para eu mesma começar a Com certeza. ter menos medo dos números. Vamos ao próximo. Muito bem. Eu trouxe aqui também alguns jogos, tá? Que eu vou mostrar aqui na mesa. Esses jogos é uma das ferramentas que a gente utiliza no nosso método, tá? São basicamente jogos de tabuleiro, jogos cooperativos ou jogos competitivos, onde você vai jogar com várias pessoas, tá? Então, e tem jogos individuais. Então, esse aqui é um jogo individual, por exemplo. O objetivo desse jogo é tirar essa argola na sua mão sem quebrar ele, sem cortar essa corda, tá? Ok. Então, eu vou tirar rapidamente só para vocês verem, tá? Pode fazer, porque eu iria errar com toda certeza. Eu faço rápido, porque as crianças gostam que eu faço rápido. Entendi. E aí depois eu desafio elas. E fala, façam vocês. Façam vocês, tá? Okay. Então eu vou fazer aqui. Poxa, Leonardo, eu já me perdi. Eu tirei bem rapidinho, tá? Okay. Mas o que acontece? Por que eu faço isso? Porque esse é o desafio. Eu quero mostrar para as pessoas que é possível realizar, só que ela não pode desistir. Ela tem que continuar persistindo. Hoje em dia, o que acontece com a gente? A gente, diante de um desafio muito grande, a gente fala, deixa para lá, isso não é importante. Desiste. Abre mão, às vezes, de um sonho da vida, porque lá atrás, quando era criança, desistia das coisas facilmente. Então, esses jogos, olha o poder que um jogo tem dentro da sua vida. De te ensinar que tudo é possível de ser alcançado. Você tem que concentrar. E basta perseverar e se concentrar. Pois não. Eu vou acabar manuseando ele também. Eu percebo que muitas vezes, quando a gente não consegue de primeira, de segunda e terceira, acaba ficando em casa. Exato. E falando, não, mãe, eu não quero mais. Mãe, chega. Exato. Não gostei da brincadeira. E eu vou tentar fazer também, enquanto eu falo, Leonardo, vamos ver se eu consigo. Eu gostava muito dessas formas de trabalhar quando eu era mais nova. Confesso que eu tentei aqui olhar a forma que você faz para fazer também, mas talvez não tenha dado muito certo a minha ideia. Já deu um pouco errado. Mas qual que é a minha pergunta perante isso aqui? A criança ou o adulto, conforme ele for tentar fazer essa forma,
como que vai funcionar? Gente, mas por que eu não consigo fazer esse negócio passar? Mas tudo bem, como que vocês trabalham? Tem uma certa... As crianças normalmente elas acabam chorando ou não querem mais a brincadeira e tudo mais. Como que vocês fazem para esse método funcionar com o mais novo, desde que ela não fique incomodada? A gente tem, então, e aí vem como a gente aborda a aprendizagem e a educação pro aluno, né? Então, o aluno, a gente sabe que ele tem um tempo e ele necessita desse tempo. E se eu ajudar ele antes desse tempo, ele não aprende, tá? Então, muitas vezes a criança chora. Por que ela chora? Porque às vezes ela tem uma facilidade quando ela chora. Um choro, às vezes, é uma arma que ela utiliza. Então, para nós, o que interessa é verificar se o aluno está tentando realizar o exercício ou se ele simplesmente está fazendo de uma maneira que para ele é normal. Tá? E aí o que a gente faz? A gente vai estimulando através de dicas. Certo. Jéssica, o que você fez? Eu estou tentando, Leonardo, sendo muito sincera, eu vi alguma forma que você pega este artefato e você colocaria isso aqui e tenta passar, só que não está dando Muito bem, certo. Puxa a argola para cima, por favor. Puxei. Assim. Muito bem, tira ela inteirinha. Tirar. O que atrapalha você de sair? De um lado tem a barreira aqui, do outro tem os finais, os triângulos finais. Muito bem. Segura e fique olhando só para sua argola. Somente para a Só argola. para a argola. Olha para ela. Estou olhando para ela. Muito bem. Lembra de onde você veio. Você veio daqui de cima e tentou sair para cá, não conseguiu. Perfeito. Olhando para a argola, somente para a argola, procure uma saída. Olha Pode vir. só. Se eu fizer, não sei se vai dar certo. Gente, eu tô passada. Não foi combinado. Para você que está em casa e está cogitando, Leonardo, foi combinado alguma coisa? Não foi combinado. A produção está aqui de prova. Gente, eu só olhei para a argola e deu certo. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Esse brinquedo, olha só como a gente mostra. Esses triângulos são os problemas que a gente tem na nossa vida. Certo. E isso aqui é a solução. Aonde a gente olha primeiro? Sempre para o problema. Perfeito. Quando a gente olha para a solução, a gente encontra uma saída. Que legal. Esse é uma das ferramentas que a gente utiliza e os jogos proporcionam isso para a gente. Gente, eu aprendi, eu tive uma lição de vida neste momento. Leonardo, eu estou perplexa, eu juro, de conseguir fazer isso somente olhando para a argola como você ensinou. Tá de parabéns. Porque realmente deu certo. Agora, para colocar de volta, talvez eu faça um pouco errado, mas eu vou tentar dar melhor que não deu um pouco certo. Mas tudo bem, eu vou deixar aqui, Tudo bem, depois a gente monta. No intervalo, eu retorno para a gente fazer. Agora, última observação sobre aquele artefato que você mostrou. A gente estava falando de criança e o choro e tudo mais. Os pais, eles ficam junto ou não? Não ficam, tá? A gente, inclusive, nem pede para os pais acompanharem, porque senão cria uma barreira ali. Não, né? Perfeito. Mas, de fato, eles passam pouco tempo com a gente. Então, a presença dos pais é fundamental para que o trabalho aconteça de uma forma correta. Né? Então, da mesma forma que a criança vai para a escola e tem um trabalho tanto da escola quanto dos pais para que o aluno ele aprenda e evolua, não é diferente na ginástica para o cérebro. Para que ele adquira mais habilidades, mais segurança, é preciso que os pais estejam a par daquilo que a gente está trabalhando e, principalmente, acompanhem e dê força. Certo. Você não conseguiu fazer? Consegui. Parabéns. Gente. Olha só. É um incentivo, claro. É um incentivo. Não é forçado, é uma constatação. Você conseguiu fazer, mereceu ganhar esse parabéns. Que legal. É diferente de eu falar para você, olha, faz seu exercício e você não fez mais do que sua obrigação. Parabéns. Não é isso, entendeu? Deveria. Então, você vê que a pessoa tem uma dificuldade e quando ela conseguiu fazer, reconheça isso. Então, esse reconhecimento, que muitas vezes é singelo, né? Ele faz toda a diferença no nosso socioemocional. E o que faz com que os pais também pensem, né? Porque, olhando dessa forma, muitas vezes os pais têm aquela certa dificuldade de reconhecer, parabenizar o filho, falar que bom. Às vezes, a tecnologia em meio a gente faz com que a gente quebre essa proximidade. Com certeza. E não elogie tanto o filho, né? Com certeza. Hoje em dia, com essa questão de tecnologia, é muito comum, dentro da casa, as pessoas estarem um na sala e outro no quarto, os dois no celular. Sim. E se falando por mensagem, né? Sim. Por WhatsApp.
Então, acaba criando uma barreira, na verdade, né? E os jogos, eles quebram essa barreira e nos aproximam de novo. Porque você tem que colaborar, você tem que pensar junto, você está competindo muitas vezes, né? E qual criança não gosta de bater no seu pai? Meu filho adora. Ele gosta Fala, olha, sei mais que você. Ele adora ganhar de mim. Ele fala, vamos jogar? Eu falo, vamos jogar. Olha só, que legal, né? Acaba tendo uma disputa sadia. Sadia, exatamente. A gente conversou um pouquinho, quanto tempo mais ou menos de aprendizado que a criança tem normalmente? O curso inicialmente ele tem um prazo inicial de 18 meses, tá? Mas de fato ele não tem um período de término, como a gente estava falando, Sim. né? Hoje, dentro do método Supera, a gente tem alunos que estão há 7 anos dentro do método, realizando, são felizes, não querem sair, Sim. porque eles, todos os dias que eles vão lá, eles realizam algo novo e algo diferente. Que legal. E um encontro com vocês, uma aula, digamos assim, porque a gente está falando com o professor Leonardo, então eu falo aula, mas normalmente dura quanto tempo esse estímulo? A aula é uma vez por semana, tem uma duração de 2 horas. Né? E além dessas 2 horas em sala de aula, o aluno ele tem o estímulo que ele vai realizar fora da sala de aula. Sim. Aproximadamente 2 horas de treino por semana. Que legal. A mais. Tá vendo? As pessoas reclamam tanto de academia, que precisa ir diariamente. Poxa, não aguento mais puxar ferro. Por que você não acaba exercitando a sua mente, que vai ajudar muito mais no seu dia a dia? Exato. E vai te manter saudável também, né? Vamos pro próximo, então? Vamos fazer um exercício que não está aqui na mesa, tá? É uma ferramenta que chama neuróbica. Tá. A gente vai trabalhar... o que é a neuróbica? É fazer algo que você faz todos os dias, só que de uma forma diferente. Okay. Então eu queria, Jéssica, que você tirasse o relógio do pulso esquerdo e colocasse seu pulso direito. Coloquei aqui. Prontinho. Muito bem. Agora conte para todo mundo qual é a sensação que você está sentindo com o relógio no seu pulso direito. No momento, vamos lá, a primeira descrição que eu tenho que fazer é que ele está quente, porque ele estava do outro braço, então isso me incomoda um pouco. E ele parece que não deveria pertencer a esse braço. Muito bem. Então olha só o que o seu cérebro está falando para você. Tem algo errado no seu corpo. Ok. Certo? Perfeitamente. Então, por quê? Porque você está acostumada a usar o relógio no seu pulso esquerdo. Quando eu postei ele para o seu pulso direito, imediatamente ele falou, olha, tem alguma coisa errada. Não é assim. Não é nesse lugar que fica esse objeto. Perfeito. E ele está te dando estímulos para que você tire ele daqui e volte para cá. Não incomoda tanto que você já está quase... realmente, eu já estou quase pode voltar. tirando. Pode, obrigada, Leonardo. E realmente isso acontece dias que eu esqueço de colocar o relógio no braço, eu fico incomodadíssima. Exato. É quase como o celular. Posso falar Quase como o celular. Pode falar. O celular, gente, acaba que você esquece, parece que esqueceu, a sua vida ficou em casa. Isso acontece muito. Acontece muito, né? Hoje a gente tem uma dependência, até porque o celular é uma ferramenta de trabalho, você mesmo está monitorando as redes sociais, agora durante o programa, então é uma ferramenta importante de comunicação e de trabalho. Mas hoje em dia é mais comum a gente esquecer carteira, óculos, chave, né? Do que o próprio celular. Mas acontece. Eu mesmo saí ontem de casa e te esqueci o celular. Aí cheguei e falei, tá faltando algo. Aí eu voltei para pegar, eu tinha deixado na mesa. Teve que retornar. Tive que retornar. retornar. Uma coisa que muitas vezes a gente dá um jeitinho, porque esqueci a carteira, eu vou dar um jeito. Às vezes hoje em dia tem diversos métodos de você conseguir sacar o dinheiro através da palma da sua mão. Se você não está com o celular, sabe, se você está com o celular, você acaba pagando por aproximação. Então eu acho que isso acaba meio que interferindo um bocado na nossa vida. Interfere, porque você acaba dando importância mais a um objeto do que, de fato, aquilo que está acontecendo ao seu redor. Perfeito. Né? E aí o que acontece é, de novo, aquela questão da atenção. Ela está sendo roubada por algo que não deveria te incomodar tanto. Sim. Tá? Então a questão da neuróbica, eu queria até passar algumas dicas para as pessoas, para elas fazerem em casa e testarem consigo mesmo. O que é? Você pode fazer o seguinte, vá para a sua casa e mude o caminho da sua casa. Entre uma rua antes, vire à esquerda, vire à direita, uma rua depois. 5 dias, faça 5 caminhos diferentes. Você vai se sentir incomodado, Sim. Porém você está exercitando seu cérebro. Este incômodo que você está sentindo, porque ou você tem que andar mais, ou porque você deu uma volta maior, ou porque você pegou mais trânsito, é o seu cérebro falando para você, você fez seu caminho errado. Mas não é isso, você tirou ele da zona de conforto justamente quando você criou esse caminho novo.
Há um outro exercício que vocês podem fazer em casa, isso tem que ser em casa mesmo, tá? Perfeito. Na hora do almoço ou da janta, você troca os talheres de mão. Tá? Vai sair um pouquinho de sujeira. Vocês vão ver que vai dar um pouquinho errado. Mas o que acontece? Essa troca faz com que o seu cérebro ele tenha que se adaptar diante de um desafio diferenciado. Tá? Isso é uma anaeróbica. Quando você estiver executando isso com tranquilidade, o exercício ele já não é mais uma anaeróbica. Significa que o seu cérebro aprendeu que essa troca é completamente normal e que você pode executar ela no seu dia a dia sem prejuízo nenhum. E eu fiquei pensando, você falou dos talheres, escrever com a mão? Também. De um lado você acaba escrevendo muito com o direito, depois você escreve com o esquerdo. É uma forma também de exercitar? Também é uma forma de exercitar. Eu tive alguns alunos esse ano, até legal você falar, crianças. Aconteceu um acidente, né? Caíram, acabaram quebrando o braço. A mãe ficou desesperada, falou, nossa, ela vai ficar 3, 4 meses, como eu vou fazer? Eu falei, você vai trazê-la aqui, que ela vai aprender a escrever com a mão esquerda. Mas qual ela vai? Porque ela vai entender, o cérebro dela vai entender que é a adaptação que ela vai ter que realizar. Então, 2, 3, na quarta aula ela estava escrevendo normal, com a mesma velocidade que ela escrevia com a mão direita. Você está no ambidestro. Exatamente. E agora, olha, estamos em meio a diversas redes sociais, em meio a diversas informações, a gente estava conversando lá. Tem um exercício específico que você fala assim, olha, Jéssica, isso aqui, enquanto a pessoa está lendo o jornal é melhor, não sei, estou sugerindo, mas tem algum método também que a gente possa fazer, que as pessoas vão aprender com isso, vão acabar exercitando o cérebro dela também, isso no cotidiano e contribuindo para a forma social que ela vive? Tem vários exercícios aí. Os jogos, por exemplo, são exercícios sociais, né? Então, eles acabam trazendo as pessoas a uma interação onde você vai acabar se relacionando com pessoas, muitas vezes diferentes de você, muitas vezes que você nem entende ela direito, mas que vai te trazer um benefício muito grande futuro, porque você vai aprender como outras pessoas pensam e aí desenvolver novas estratégias e novos pensamentos, né? Com relação ao que você pode fazer em casa, vocês podem fazer exercícios de memória. Vou dar uma dica aqui, tá? Então, uma das técnicas de memorização que a gente utiliza é a associação. Então, quando você tem que memorizar, por exemplo, uma lista de compra, você pode fazer uma associação. Sim. Eu preciso comprar ovo. Então, você vai lembrar que que existe, o ovo começa com a letra O, então você vai fazer uma frase com O para que te busque esse ovo no momento que você esteja lá. Sim. Entende? Então você faz uma associação verbal junto com aquele produto que você precisa adquirir. É um exemplo, tá? Sim. Eu sempre peço para os alunos, vocês vão no mercado, façam exercício de memória. Sim. Vocês estão treinando na sua realidade. Gente, eu preciso fazer isso para a minha vida. E agora, vamos mostrar mais algumas que vocês têm aqui, que você pode apresentar para a gente. Tem tantas legais, eu queria todas. Mas acho que a gente não vai ter tempo hábil para isso. Tá bom, vamos lá. Qual que você quer ver? Não sei, eu acho que... Eu estou mesmo em dúvida. Talvez essa aqui tenha tempo? Tá bom, vamos lá. Esse jogo, ele é um jogo muito bacana, ele chama Alexis, é um jogo exclusivo do Método Supera, tá? Okay. Ele trabalha a questão atencional, a questão da linguagem, que são as palavras, né? A forma como a gente se expressa. Trabalha agilidade visual, visão espacial, que é a capacidade de você enxergar os objetos aqui. Então, vamos fazer um exercício aqui, Eu vou segurando enquanto ele vai apontando, então. Como funciona? Você tem essas cartas, que cada uma delas tem letras, tá? Certo. Então, durante a aula, a gente vai embaralhar e vai tirar uma das cartas aqui. Okay. Então, todos os alunos vão estar com a mesma imagem, com a mesma figura. E aí... Certo. Eles vão ter todas essas cartas? Não, nós vamos trabalhar só com essa. Então, quando eu virar a ampulheta... Nós vamos ter aproximadamente 2 minutos para encontrar tudo que tiver nesse cenário com a letra O. Com O. Eu estava procurando ovo real. Você vai procurar tudo que tem com a letra O e vai escrever, tá? Certo. É como se a gente voltasse a brincar de stop. Ok. Tá? Só que mais específico.
Entendi. Olha, eu fiquei muito em dúvida a respeito. Gente, eu não conseguiria. A ampulheta tá rodando e eu não consigo pensar. Só pensei em oxigênio. Oxigênio? Porque tem aqui, ele tá Muito respirando. bem. Já. Será que tem mais coisa com letra O? Entendi. Mas alguma coisa vamos encontrar aqui. Livro. Não. Gente, livro não é comum, tá bom? Eu queria deixar clara essa parte. Mas aqui, ó, vocês em casa estão vendo. Gente, vocês então estão encontrando algo com a letra O aqui mais rápido que eu? Produção, eu acho que vocês poderiam passar uma cola para mim. Eu aceitaria, porque me sinto um pouco pressionada neste momento a encontrar algo Muito com bem. O. Olha só que interessante que você falou. Já falaram, eles passaram uma cola para mim, confesso que é o óleo. Óleo no Muito bem. chão. Obrigada, gente. Vocês são incríveis. Obrigada mesmo. Pode falar o que você ia falar, Leonardo. Olha só, quando a gente tem um jogo com tempo, a gente sente pressão. Perfeito. Né? E na nossa vida, a partir do momento que a gente se torna adulto, nós vamos ter que saber lidar com pressão. Sim. Prazos, tempos, entrega. E esses jogos, você inconscientemente está trabalhando sua agilidade sob pressão. Perfeito. E isso são jogos que a gente faz em casa para você que é jovem, está no 3º ano da faculdade ou está no 2º ano, vai começar a fazer ENEM, vai começar a fazer as provas. Isso essa é uma grande fórmula, né, de trabalhar. Uma grande fórmula de trabalhar e principalmente de você desestressar. Você poder sair um pouco daquela, principalmente para os estudantes que estão em época de ENEM, que tem uma rotina pesada de estudo, você precisa encontrar formas de se aliviar, de tirar um pouco dessa carga, dessa pressão. Então o jogo é excelente porque você se diverte, você dá risada pra caramba. Sim. Né? Sim. Então é muito divertido e aí você acaba conseguindo tirar essa tensão que você carrega para continuar seguindo em frente. E olha, eu queria confessar também que, olha, se não tivesse tanto tempo assim de programa, se a gente tivesse mais tempo, se eu pudesse pensar aqui um pouquinho mais, com toda certeza eu encontraria alguma palavra. Com certeza, Daria certo, gente. Eu tenho esperança disso. Leonardo, eu acho que tem tanto método legal pra gente apresentar aqui, porém o nosso tempo acabou e eu não consigo apresentar todos. Mas vocês que estão em casa, vocês podem sim entrar em contato com o Leonardo. Sim. E encontrar e saber um pouquinho mais, se você quer saber como faz em casa primeiro, o Leonardo também pode ajudar. Vou passar os contatos dele aqui pra vocês, olha. Leonardo Kawashita, o celular dele, pode passar o celular tranquilamente, né? DDD é 11, número 99619-6984. Tem também o Instagram, que você pode entrar em contato com ele, @leokawashita.oficial, tá aqui facinho para vocês encontrarem. E também tem um outro Instagram, que é o método que ele apontou aqui pra gente, que é o @supera_rudy_ramos. Tá bom? Tá a forma certinha para vocês entenderem como se escreve Rudy Ramos. Super tranquilo, Leonardo. Muito obrigada. Obrigado, Jéssica. Obrigada de muito verdade obrigado. por tudo que você ensinou. Vou pegar dicas também depois com ele, porque eu preciso, gente. O pessoal que tá em casa, muita gente que eu conheço também, para você que tá assistindo, que me conhece. Não esquece também, rapidinho, entra nas nossas redes sociais, caso tenha pergunta, caso você seja uma pessoa que esquece fácil, já entra agora para você não esquecer. Tá bom? Vamos para o nosso intervalo, então. Daqui a pouquinho a gente vai falar com a Dani Martins. Ela é artesã e vai fazer um porta-chaves pra gente de gatinho. Então, não esquece, já pega a sua lista, já deixa preparada para anotar tudo como vai fazer esse porta-chaves. Até daqui a pouquinho. Estamos de volta hoje. Já falamos em como exercitar a sua mente. Nesse intervalo, você se esqueceu de pegar o seu papel, sua caneta e escrever? Estávamos falando de como exercitar para você ter memória. Então, já não esquece, você já esqueceu essa partezinha, já começa os exercícios que o Leonardo passou pra gente, porque agora a gente vai aprender o artesanato. Pode rodar a vinheta. Quem está aqui ao meu lado? Dani Martins. Ela é artesã. Dani, você vai ensinar uma peça tão legal pra gente, um porta-chaves. Eu preciso, pra quem tá em casa. Quer uma segunda renda? Se organizar. Olha, se organizar uma segunda renda. Hoje a gente tá vindo tão no automático que o que a gente faz? Chegou em casa, joga tudo lá em cima da mesa, vai fazer suas coisas do dia a dia, de casa. Então assim, chegou, tem um porta-chaves para você pendurar ali sua chave,
No outro dia não corre o risco de falar assim, e agora? Eu vou ficar trancado dentro de casa? Perfeito. Não posso sair porque eu não tenho minha chave. E nesses tempos que a gente vive, né, que existe tanta poluição, tanta sujeira, é um método até de higiene você deixar onde deve, né? Sim. Poxa, Dani, tão legal. Eu queria mostrar então, para quem tá em casa, eu já falei, para pegar o papel, a caneta, para anotar tudo. Eu acho que o melhor é a gente fazer assim, eu vou passar a lista de materiais, depois a gente vai pegar e vai conversar mais, bate-papo. A Dani tem tanta dica, olha, para você, para artesanato também, a Dani também é pedagoga, a Dani ensina tanta coisa, a Dani vai ensinar, mas vamos primeiro para lista de materiais. Vamos começar então com alguns itens aqui que você pode... O primeiro, pode anotar já aí, pode anotar em casa, uma tábua de carne. Uma tábua de carne tem um tamanho certo? Não tem um tamanho certo. Eu peguei essa por comodidade para a gente ter mais agilidade de fazer aqui no programa. Mas é a que tá em casa. Perfeito. A gente está vivendo uma época aí de... não usa plástico, não usa, né, de contaminações e tudo mais. Então a tábua de carne de madeira, ela tá saindo da cozinha. Vai pro lixo? A gente vai produzir mais lixo do que já tem? Não. Vamos transformar, vamos dar novos usos àquilo que a gente está dispensando. Né? Vamos pensar um pouquinho no nosso planeta. Sim. Porque ele já está doente por si só do que a gente anda fazendo, não cuidando bem. Então, assim, agora é a hora da gente ter mais consciência e cuidar melhor do nosso planeta, né? Saber reutilizar. Saber né? reutilizar é importantíssimo. Então vamos lá, olha, falei da tábua de carne aqui. Agora vamos para o papel adesivo ou stencil. Daqui a pouquinho eu vou perguntar para ela as cores, porque para eu passar a lista para você que está em casa para anotar tudo agora. Tinta spray. Será que tem que ser spray? Pode ser outra forma. A gente vai perguntar para a Dani também. Gancho de porta-chave. Olha, esses ganchinhos que estão dentro do plástico aqui, como você pode ver. Tem o formatinho de gancho. Isso é pequeno, às vezes pode ser maior. A gente vai ver com a Dani também. Cianinha ou passamanaria. É isso mesmo, Dani? Isso mesmo, falou certinho. Tá bom. É que eu não tenho muito costume de falar essa palavra, por isso que eu acabei errando. Além disso, a decoração, strass, glitter. Aí é a hora da criatividade, da gente pirar. Vai? E lançar mão também do que a gente tem em casa. Porque muitas vezes a gente quer produzir e pensa assim, eu preciso ir na loja comprar o material. Não, gente. Tem botão em casa de uma roupa que não dá nem para fazer uma doação? Pega aquele botão. Pega a tinta, por exemplo, né? Já falando, não precisa ser spray. Eu tenho a tinta que eu pintei a parede da minha casa e que eu amo aquela cor. Usa. Pega o pincel, tira bem, não deixa carregar para não vazar pelo stencil. Usa aquela tinta. Né? Tem várias opções de você fazer na sua casa. Agora, para finalizar, olha, cola quente. A gente tem o bastão, mas você tem que ter a arminha também para usar essa cola quente, ou a gente pergunta para ela se pode inserir uma outra forma, e também a chave Phillips, que vocês estão vendo aí. Dani, eu fiz tantas perguntas enquanto eu fazia a lista, né? Só da lista eu já fiquei, mas será que... Vamos começar então. Você utiliza... A tábua de carne, a tábua de carne. Okay. Eu trouxe esse tamanho, mas aí, como a gente já falou, pode... Aquela lá que tá indo pro lixo não vai, mas não, gente, ó... Vamos fazer arte. E tem a tábua de carne também, a gente tá vendo essa que ela tem um buraco no meio aqui. Tem umas que não tem. É melhor não utilizar ou furar? Não, pode utilizar. Faz um buraquinho aqui, não tiver o furinho, você faz o furinho ou pega uma argolinha de chaveiro que tá lá parado, pendura aqui atrás, ó, para fazer o pendurador. É a criatividade. A criatividade. Muito bom. Pegamos então Isso. a tábua de madeira. E eu trouxe aqui, eu fiz o stencil no papel adesivo. Fui na internet, peguei uma imagem aqui, eu trouxe de gatinho, né? Pra fazer uma homenagem aí pros amantes dos animais. Certo. Eu fiz aqui o de gatinho, mas eu não quero gatinho, quero coração. Então eu trouxe aqui, ó. É aquele adesivo que a gente tá acostumado a comprar na papelaria. Não tem cor específica, porque a gente vai sujar, vai. Perfeito. Não tem cor específica, a cor que você tiver aí no momento, Mas tá? tem que ser adesivo. Adesivo. Ok. Porque ele vai fazer a máscara da nossa pintura. Ok. Ou aquele stencil também que eu tenho, eu tenho uma rosa que é maravilhosa.
faz a rosa lá com aqueles stencils duráveis, né? Sim. A gente encontra aí no mercado. Ok. Mas assim, eu gosto de coração. Você vai pegar lá o seu adesivo. Ok. Ó. E vai, se você quiser, caso você não tenha uma mão muito boa para fazer o desenho livre com a sua própria mão, você pode desenhá-lo com um lápis, alguma coisa para recortar. Mas a Dani, ela é Sim. boa e vai fazer aqui com a mão A livre. gente tenta. Pode Ó, fazer, sem problema. eu faço, né? Vou cortando um coração. Aí, ó, fiz lá o meu molde, tá? Ok. Aqui, no caso, o coração, mas pode ser um círculo, formas geométricas. Traz a criançada agora para fazer arte com vocês, papais e mamães. Esse é o momento. Faz a forma geométrica, deixa a criança fazer o desenho que ela quiser fazer. O momento é agora, hein? Bora lá. Então, ó, eu vou tirar a película protetora. Ok. Mas eu não vou dispensá-la, por quê? Eu posso estar utilizando outras vezes o mesmo gabarito, tá? Aí eu vou tirando com cuidado. Gente, mas você sabe manusear muito bem. Se fosse eu, Dani, confesso que já teria colado em alguma outra coisa. O cuidado é sempre bom, né? Sim, aí recortei no formato da minha tábua, tá? Pra quê? Pra que a tinta vá onde eu quero que ela vá. Ainda mais que eu tô usando o spray, né? E tudo mais tem que ir certinho. Certinho. Posiciono. Pressiona também. Isso. Pra não ficar, como você falou, que é tinta e tudo mais. Isso. Não pode ter espaço, né? Não pode ter ar. Por quê? Se eu deixo o ar aqui, a tinta penetrou, ela vai sair do formato do meu desenho. Sim. E não é isso que eu quero, ó. Principalmente em volta do desenho. Até em volta da tábua, assim, muda muito? Não, né? Tem um pouco de ar em volta. Não muda, mas assim, aonde eu quero que o meu desenho ele se forme, eu vou fazer dessa forma, tá? Perfeito. Aí vamos lá com o nosso spray. Gente, lembrando, se eu faço dessa forma, eu vou estar adicionando ar na minha tinta. Então, a forma correta é você girar a lata para misturar a sua tinta. Bom. Tá? Ok. Ó. Você gira bem. Não tem quantidade de Giro, tempo? não tem quantidade de tempo, tirei. O que eu vou fazer? Ó, eu vou tentar fazer assim para ficar mais fácil para tranquila, tudo vocês, bem. mas normalmente a gente traz a peça. Então, Ok. ó, eu vou, lembrando, cubra a superfície onde você vai fazer, tá? Sim. Aqui nós colocamos o papel. Isso, a gente pôs um O papel plástico, filme isso. aqui. E aí eu vou, ó. Aqui, vocês viram que carregou? Sim. Por quê? Eu tô fazendo de uma outra forma, de uma outra maneira. Sim. Mas o correto, vou virar um pouquinho. Vira um pouquinho, pode fazer Ó. pra você depois. 15, A gente uns apresenta 15 pra ele. centímetros, mais ou menos. Ó, como a tinta vai depositar ali, ó. Certo. Viu? Ela vai ficando bem Ela vai certinho. ficando bem certinha. Ela vai, aquela chuva, vai caindo aqui no meu stencil. Sem problemas. Então, aí você consegue retirar no mesmo instante? No mesmo instante. Ok. Eu vou. Porque aqui ela tá camada fina, ó. Ok. Eu a não parte de cima que acabou conforme a gente Isso. manuseou de Mas outra aí- forma, mas não tem problema. ainda assim, saiu o desenho saiu o certinho. desenho. Mas o que a gente pode fazer? Temos um tempinho ainda? Nós temos um tempinho um pouquinho apertado, pelo que eu percebi. Mas tudo bem, vai dar tempo. A gente vai apresentar a peça certinha para quem tá em casa. Pego. Ok. Digamos que a gente já. Ó. De longe realmente. Ó, ela fez da forma que normalmente ela manuseia. Olha como já ficou mais corretinho, não Né? sobrecarregou de forma alguma. Tá super certinho. Super certinho. Aí eu Essa é respeito. a vantagem da madeira. Né? Com Você não certeza. de um lado dos outros. Respeitei lá o tempo, secou. Vamos pra cianinha ou a passamanaria. Ok. Né? A Vamos gente ainda usar a brinca que é a cola. Passa-Ana Maria, né? Passa na Maria boa, é um bom argumento. Tudo bem. A gente vai fazer, nós vamos fazer isso em toda a borda. Isso. Aí a gente faz em toda a borda. Ok. Põe pingos de cola e vai colando, tá? Eu vou Pinguinhos, mostrar. Eu não passo direto. Não, ó, pingo. eu ponho aqui um pouquinho, Sim. aí colo a pontinha. Eu continuando te interferindo, a minha produção daqui a pouco vai falar, Jéssica, olha o tempo. Mas é só porque às vezes o pessoal que tá em casa fica em dúvida, será que eu passo Sim. tudo? Ó. Será que eu passo de ponta a ponta?
Aí segurei um pouquinho, venho aqui no meio. Mais um. Legal. Como a gente não vai estar é uma peça que a gente não vai estar manuseando o tempo todo, né? Não tem problema. No caso, tirando ela do lugar e repondo, não tem problema. Ó, aí eu faço isso nas 4 extremidades, tá bom? Ok. Pego ali, eu fiz com o contorno na peça pronta, ó. Ok. Vou pegar aqui um pouquinho para vocês verem. Eu peguei uma caneta permanente, tá? E eu fiz essa costurinha aqui do gatinho. Deu mais detalhes. Pra dar uma vida a mais, né? Perfeito. Porque se eu colocar só assim, ó, vai aparecer, mas ele não vai ficar tá... muito simples. Talvez o fato de Isso. colocar mais... Ó. Olha. Aí é simples, você só tá contornando. Só tô contornando. Com a melhor criatividade possível. Gente, como a Dani falou, né? Como é importante a gente ser um pouquinho mais criativo. Você tem tempo, ou se você, caso não tenha muito tempo, precisa fazer a peça um pouco mais rápido, dá pra fazer das duas formas. Dá. Aí contornei tudo, venho aqui, gatinho normalmente a gente... Põe uma gravatinha. Põe uma gravatinha, um lacinho, né? Ok. Pega lá a sua cartela de strass, botão, o que você tiver, coloca em volta, como eu coloquei ali na peça, e aí eu vou prender o meu gancho. Esse gancho, você vai prender, ele não precisa de uma máquina, aquelas que furam? Ah, a Philips não já vai precisa, ajudar. a Philips já vai ajudar, tá? Claro, se eu tiver uma parafusadeira, mais fácil ainda. Perfeito. Em casa eu tenho e aí eu uso assim. Ó, aí posiciono mais onde eu quero. Ok. Tá? Deixa eu cortar. Eu acho que tá aqui embaixo, olha. A tesoura, ela desapareceu um pouco. Artesã é assim, gente, ela Na hora perde que vai ver. tudo. Normal, é bom que a gente mostre o que acontece no dia a dia no ateliê, né? Normalmente a gente é assim mesmo. Ó, aí eu vou lá com a minha chave. Ok. Eu dou uma forçadinha, porque como essas madeirinhas, elas são molinhas, né? Sim. Você marcou? Marquei, aí eu volto lá com o parafuso. E eu vou dar uma forçadinha. Usa uma forcinha a mais pra Uso uma colocar, forcinha, mas por isso que a parafusadeira, nesses casos, ajuda, né? Ó, parafusei, tá? Meu ganchinho posiciona os outros dois. Aqui eu trouxe uma peça, até pra mostrar pra vocês, que não tenho esse gancho. Não Ok. tem, tô assim, quero fazer, mas não tenho tempo hábil de ir na loja. Eu usei aquelas cantoneirinhas que a gente encontra em casas de material de construção, mercadinhos, às vezes tem aquelas gôndolas, né? Ó. Tá. Enquanto Tá. você termina de mostrar pra eles aqui, Dani, eu queria passar seus contatos. Porque eu falei tanto hoje que eu acabei com o nosso tempo também. Mas eu vou passar os contatos dela, anota já. Não esquece, já anota porque vai aparecer aqui na tela pra você. O e-mail é demartin_25@hotmail.com. demartin_25@hotmail.com. Também tem o Face, Ateliê Dani, com 2 N's, tá aqui, Martim. E o Insta também, Ateliê Dani Martim. Não esquece, já anota para entrar em contato com ela. Ela trouxe tantas peças pra gente, eu não vou poder falar sobre elas. Mas, Dani, esta aqui também é sua. Estes aqui também são seus. Isso, a almofada, a bonequinha costureira. E a peça que você ensinou hoje também do porta-chaves. Eu só posso agradecer, Dani, Eu por que tudo que você agradeço. veio apresentar pra gente. Pra quem tá em casa, entre em contato com a Dani, que ela ensina tudo pra você e tem várias dicas boas também. Pra quem tá em casa, tá com a criançada em casa, tá com a família e quer ideias de jogos e tudo mais, ela também tem várias dicas. Pra você que tá em casa, o meu agradecimento. Quer entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais? Tem as minhas redes sociais também, que você vai poder conferir agora no GC que a gente vai apresentando. Você entra lá nas redes sociais, fala comigo também. Amanhã tem muito mais nosso programa. O meu agradecimento pra vocês que ficaram até aqui com a gente. Até uma próxima.